todos! Chegamos até você com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. E este é um culto especial, é o culto de Páscoa, o culto da ressurreição. Culto no qual recordamos que cremos num Cristo vivo que não ficou preso à sepultura, mas ressurgiu, ressuscitou. E assim como Cristo ressuscitou, vencendo a morte, também podemos ter a esperança de que nós que nele cremos, um dia ressuscitaremos e com ele viveremos eternidade adentro. Nós queremos saudar a todos vocês com as palavras bíblicas que encontramos em Romanos, capítulo 6, o versículo 9, onde nós lemos: Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Diferente do que aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, que ressuscitaram, mas depois tornaram a morrer, Jesus ressuscitou com corpo glorificado. Jesus ressurgiu com corpo glorioso e nunca mais morrerá, como dizem essas palavras do apóstolo Paulo em Romanos. Nosso Cristo ressuscitou e vive e reina para sempre. Sejamos gratos, nos alegremos, celebremos, porque Cristo vive e para sempre viverá. Desejo que Deus abençoe ricamente esse tempo de reflexão, que Ele fale aos nossos corações, que Ele edifique as nossas vidas e que Ele nos preencha com a alegria da ressurreição. Convido para uma breve palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer por Jesus Cristo, nosso Senhor, que venceu a morte, venceu o mal e conquistou também para nós perdão de pecados, salvação e vida eterna. Reacende a nossa fé, reaviva a nossa esperança e nos preenche e coloque em nós a alegria da salvação, a alegria da ressurreição. Esteja com cada um que neste momento também nos assiste, fale aos seus corações e edifique as suas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E celebramos este culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o nosso Deus, Trino Todo-Poderoso, esteja contigo, onde quer que você estiver.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. Hoje, domingo de Páscoa, a data na qual nós lembramos o evento fundante da igreja, da fé cristã, daquilo que é o cerne da nossa fé, a viga da nossa fé, a certeza da vitória sobre a morte. Como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. E para refletir acerca da Páscoa, queridos, eu quero usar de um personagem muito importante, envolto em cerca de todo o ministério de Jesus e também na crucificação e na ressurreição, que é a discípula chamada Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? A Bíblia nos diz que Maria Madalena era da cidade de Magdala, era a cidade natal de Maria Madalena, Magdala. Maria Madalena provavelmente era uma mulher de posses, e o nosso texto nos diz que ela era afligida por um mal espiritual muito grande, e que quando Jesus a encontra, 7 demônios são expulsos da mesma. Isso está relatado em Lucas 8, onde eu leio para vocês. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Queridos, Maria Madalena era essa mulher que era oprimida pelo mal. Afinal de contas, Jesus nos diz, lá em João 10, que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem para matar, roubar e destruir, para roubar os nossos dias, a nossa alegria, para destruir a nossa vida e para literalmente nos matar, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E nesse sentido, queridos, não é apenas que Maria Madalena precisa dessa libertação de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. Todos nós precisamos da libertação que Cristo nos dá, da libertação da morte, do pecado, a morte espiritual, que é esse afastamento em relação a Deus com a qual nós nascemos. Por vezes a gente tende a pensar que são só pessoas como Maria Madalena, que pelo que os estudiosos da Bíblia afirmam, tinha problemas na sua vida sexual, que apenas aquela pessoa que tem o vício da bebida, que tem problema com drogas, que faz coisas do ponto de vista ético-moral reprováveis diante da sociedade, que somente essas precisam de Jesus. Mas, queridos, todos nós estamos nessa mesma posição. Escravos do pecado, afastados de Deus, espiritualmente mortos, e precisamos que Jesus nos dê vida, que Jesus nos liberte. E por isso que Jesus diz: eu vim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu, pelo contrário, vim para que vocês tenham vida, uma vida plena, uma vida em abundância. E após essa experiência de fé, na qual Maria Madalena, ela
se torna uma discípula de Jesus, ajudando a sustentar Jesus e os discípulos, como nós lemos no Evangelho de Lucas. Maria Madalena passa por um momento de grande desilusão com a morte do seu Senhor, com a morte do seu mestre, pois o Evangelho nos diz que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eu fico imaginando Maria Madalena, sem esperança nenhuma, porque a pessoa na qual ela colocava sua esperança havia morrido, sido crucificado pelos romanos. Ela não via perspectiva. Talvez as palavras do salmista, do Salmo 121, nos relatam bem o que Maria Madalena estava experimentando. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Ou seja, eu não vejo saída, eu não vejo uma solução. O fato é que, assim como Maria Madalena, muitas vezes também nós cristãos, discípulos de Jesus, assim como Maria Madalena era, passamos por momentos difíceis, por dificuldades, por perdas, problemas pessoais, seja na área familiar, na área financeira. E muitas vezes também não vemos saída, não vemos solução. Olhamos à nossa volta e não vemos uma luz no fim do túnel, um caminho a seguir. Mas o fato é, queridos, que quando Maria Madalena chega lá no sepulcro sem esperança alguma, ela é surpreendida pelo sobrenatural de Deus. Diz assim, lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 8: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente Jesus se encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. E o Evangelho de João, capítulo 20, nos diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o Deus meu e Deus de vocês. Maria Madalena anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe dissera. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, queridos. A chance, a oportunidade de recomeçar em nossas vidas. Qualquer que seja o nosso problema, a nossa dificuldade, entre aspas, a morte que nós estamos vivendo, com Deus, com Jesus, há sempre uma saída. E assim como foi com Maria Madalena, Ele há de nos surpreender, nos dando a vitória sobre toda e qualquer morte. Amém. Salva-nos, ao pregar em Deus.
eu te convido a orar comigo. Amado e bondoso Deus, nós te damos graças porque na cruz e na ressurreição do teu Filho, tu venceste o poder do mal, da morte e de todo o sofrimento. E assim nos colocas uma esperança viva em nossos corações, de que também neste mundo o mal, o pecado, a morte não tem a última palavra. Graças pela vitória da ressurreição. Graças ao Senhor que Jesus é aquele que nos acompanha no dia a dia de nossas vidas. O Senhor vivo está conosco, abrindo portas trancadas, abrindo novos caminhos, tirando as pedras que se colocam em nosso caminhar. Ó Senhor, que esta esperança viva possa estar bem intensa em nossos corações, não só no dia de hoje, não só no dia da Páscoa, na semana da Páscoa ou alguns dias depois, mas em todas as situações, especialmente nos momentos difíceis, que possamos redescobrir esta verdade. Tu vives, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esteja fortalecendo os corações entristecidos nesta época, as pessoas solitárias, as pessoas doentes, as pessoas idosas, que haja Páscoa em seus corações. Que haja Páscoa nos milhões de fugitivos pelas guerras, pelas catástrofes naturais, pela fome. Que haja Páscoa na vida de todos eles, dos pequenos deste mundo. Que haja Páscoa em nossas casas, em nossa cidade, em nosso país. Isto oramos em nome do Senhor vivo Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. A paz do ressuscitado Senhor esteja contigo. Amém. Desejo uma abençoada festa da ressurreição. Uma feliz Páscoa para você.
Pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais